Olá, tudo bem? O programa Cidade Real presta uma simbólica homenagem nesta edição aos jornalistas que comemoram e celebram seu dia exatamente nesta data, porque entendemos, sobretudo, o valor de uma boa comunicação confiável, responsável, ética e profissionalmente jornalística. Embora os convidados já se incomodem com esse meu editorial inicial e você vai entender por quê. Até mesmo tendo a certeza absoluta que a informação bem feita, com qualidade, com imparcialidade, com neutralidade, é a que você deve obter, se livrando e se afastando das fake news, o que na minha época de banco escolar do Colégio Anchieta se chamava boato. Portanto, as redes sociais têm cada vez mais potencializado essas notícias falsas, causando sobretudo confusão, contratempos e radicalismos que por vezes beiram as agressões físicas. A comunicação é fundamental em qualquer ambiente, quer seja familiar, profissional, social, desde que seja feita de maneira absolutamente correta, que tem sido, inclusive, uma das sagas do programa Cidade Real. Levar até você informação com opinião, que por vezes também sentimos escassez de opinião na informação, para que você avalie, compare, reflita e forme a sua própria opinião. Portanto, nesta edição absolutamente surpreendente, onde tudo pode acontecer, inclusive nada, você terá momentos surpreendentes. Atenção! Tirem as crianças da sala. Desculpe, mas eu não consigo me conter. Porque os convidados, além de serem muito competentes, serem profissionais, são dois grandes amigos aqui da emissora e que lidam com o jornalismo da emissora, que diariamente leva até você informação do seu interesse. Então você vai conhecê-los por um outro enfoque, por uma outra vertente, quando eles poderão, inclusive de maneira descontraída, relaxada, também afirmar as suas convicções. Aqui, Zuri Maurer, na edição de número, atenção, hein? 890 do programa Cidade Real, neste Dia do Jornalista, 7 de abril de 2025. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos, construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAON, Nova Friburgo, desde 1950. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Senhoras telespectadoras, senhores telespectadores, nós estamos comemorando o Dia do Jornalismo. E há duas grandes visões
a respeito do jornalismo. Uma visão é uma visão romântica, que o jornalismo é feito para divulgar notícias, para informar as pessoas, para informar sobre novas leis, para acompanhar fatos bons ou ruins. De fato, isso existe, mas há uma visão mais romântica, que o jornalismo tem a única função de informar. Mas há uma outra visão, que é a visão de um jornalismo que é feito, de um lado, para informar, do outro lado, para vender e do outro lado, para manipular. O jornalismo é antigo. A ata diária do Império Romano é da época do imperador Júlio César. Ela vem, portanto, do ano 59 a.C. Mas a grande evolução surge no século XV, com a imprensa. Depois o jornalismo vai evoluir, sempre dentro dessas mesmas perspectivas. O jornalismo vai explodir mesmo no século XIX, quando o jornal passa a ser um elemento de informação, de venda e de manipulação. Mais ainda, quando chegamos ao século XX, 1920, surge o rádio. E o rádio passa a ter uma influência enorme no mundo inteiro. E em 1940, inventa-se a televisão. A televisão, sobretudo, é um órgão para vender. Ela vende através da novela, através do anúncio, através dos jornais de informação. Mas é na década de 60 que há uma grande mudança na configuração do jornalismo com o canadense McLuhan, Marshall McLuhan, que no livro Mutation, ele diz realmente que as mídias têm a possibilidade de passar a mensagem e de fazer a massagem cerebral. E é isso que nós vivemos hoje, de modo muito intenso, através das redes sociais posteriores à internet. Então, um abraço e os parabéns a todos os que militam no jornalismo, percebendo que nós temos que equacionar esses dois grandes aspectos, o aspecto romântico da profissão, o aspecto poético da profissão e o aspecto em que a profissão manipula, em que ela interfere na vida social, na vida jurídica e na vida política. Isto posto, começaremos este diálogo que entendo ser absolutamente necessário, interessante, mas também surpreendente. E queremos saudar, pelas regras de boas etiquetas, a querida jornalista Ana Carolina Romanelli, chefe de reportagem do jornalismo da TV Zoom. Seja muito bem-vinda, menina. É um prazer tê-la conosco. Obrigada, Zuri, pelo convite. Prazer é todo meu de estar aqui com você hoje. Ótimo. Da mesma forma, Fernandinho Moraes, meu irmão, meu grande amigo, âncora da TV Zoom, entre outras funções não republicanas, evidentemente, e que, segundo o Data Real, que é o banco de dados do programa Cidade Real, nos concede a 7ª entrevista. Seja muito bem-vindo, é um grande prazer tê-lo conosco, amigo. Obrigado, Zurizinho. Boa. Zurizinho, meu amigo, meu irmão, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Vamos só dar as mãos aqui rapidinho, fazer um pacto, para que nós não recebamos nenhum processo nessa noite. Obrigado. Pronto. A vantagem que nós temos... que está em falta, né?
Exatamente. A vantagem que nós temos é que, caso seja necessário, o programa pode passar por uma breve edição. A desvantagem é não ter a nossa... A consultoria em tempo real, né? Exatamente, a nossa partner do programa e também a advogada ad hoc para essas situações. Mas tenho certeza que o bom senso irá prevalecer. A Carol ficou preocupada, de leve. Exatamente, exatamente. E aí, Fernandinho, até para relaxar um pouco a Ana Carolina, quero invocar a manifestação do professor Hamilton, que disse que o jornalismo, ele atualmente existe para informar, vender e manipular. É o que realmente acontece na prática, amigo. Você que circula com facilidade nos bastidores do jornalismo, oriundo da nossa co-irmã, como se diz, Inter TV, quando apresentava entrevistas externas com muita desenvoltura, enfim, já esteve na Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura, no governo de Renato Pinheiro Bravo, enfim, com a sua leitura acerca da principal finalidade do jornalismo atualmente. Eu penso que o jornalismo, eu acho que o principal objetivo, óbvio, é informar, né? Informar de uma maneira absolutamente transparente, imparcial, neutra. Deveria ser assim. A gente sabe que não é. Inclusive, na época da faculdade, ainda no longínquo 2001, uma disciplina de ética, a gente estava questionando sobre como é ética no jornalismo, se numa reportagem com várias questões, você escolhe como começa essa matéria. Você, o seu CPF, escolhe como você vai começar essa reportagem. Qual a primeira frase que você vai colocar? Qual o peso que você vai colocar? Né? Então, tem ética. Ética de quem? Ética de um CPF? De uma empresa que manda escrever ou falar sobre tal coisa? Enfim, hoje, até num momento de muita particularidade minha, na hora do banho, eu estava pensando como que a... Muito bom. Pode rir, Carol. Fica tranquila. Mas é um momento só meu, né? A princípio. A princípio, menos que minha esposa queira invadir. Exatamente. O que não é tão confortável. Né? Depende do tamanho Depende do box. Do momento, exatamente, do momento. Mas naquele momento só meu de banho, eu estava pensando como é que antigamente você vê um evento, por exemplo. Né? Você vai fazer assessoria de imprensa de um evento. Isso em 2001, quando eu estudei, 2002, 2003, tinha-se a cadeira de assessoria de imprensa para você fazer de um evento. Hoje, na maioria dos veículos, se o dono do evento não bota uma graninha, muitos veículos sequer dão a notícia. A gente está falando de um evento cultural, a gente está falando de um entretenimento para a cidade, de diversão para as pessoas. Mas se não entra patrocínio na empresa, muitas vezes o jornalista sequer pega aquele release e olha, rasga, literalmente. Mesmo sendo de interesse da população. Mesmo né? sendo de interesse da população. Então, assim, hoje em dia a coisa está muito comercializada, está muito vendida, né? O que eu acho muito triste, acho muito... Era uma profissão tão bonita de assessor de imprensa, né? Que eu acredito que hoje quem tem que ter assessoria de imprensa? Claro, órgãos prestadores de serviço público, né? Prefeitura, Nova FAOL, EBMA, né? As grandes concessionárias precisam ter. Agora, o resto, que é um evento, por exemplo, se não entrar grana, muita gente nem dá. Isso é muito triste. É um momento que eu vejo a comunicação... sou um entusiasta da comunicação, vivo dela há 20 e poucos anos, mas não por acaso espero ano que vem estar vindo dar entrevista sobre saúde mental, né? Porque há uma migração de carreira assim, próxima na minha carreira, que já está acontecendo, ano que vem absolutamente consolidada. Não vou largar o jornalismo, nem a comunicação, porque é uma fonte de renda, óbvio, mas acho que eu deixo grande parte da comunicação, a minha atuação, minha pessoa física, vai se reduzir a, 10% em relação ao que é hoje em comunicação. Fruto de quê? De uma frustração com a profissão. Frustração com a profissão. Eu posso falar por mim também. Deve. Só vou pedir você para ficar de frente para a mesa, Ana Carolina, por favor, para que a câmera
Faça um take do seu belo rosto, isso. Na verdade, Prossiga. não vou chamar de frustração, mas assim, eu acho que a nossa profissão está muito banalizada, né? Eu acho que pela queda da necessidade do diploma, Verdade, menina. muitas pessoas se auto-intitulam jornalistas sem ser. Então, o que essas pessoas fazem? Passam informações que não são verídicas, que são fake news, e que a gente vai lá e tem que consertar, e vai lá, tem que olhar, e outro veículo fala, meu Deus, isso não é verdade, e procurar passar aqui pela TV Zoom a informação da forma correta. Eu vejo isso muito acontecendo. Não estou citando nomes, nem faria isso, porque não seria ético da minha parte, nem citando veículos, mas vejo pessoas assim passando informações absurdas, sem apurar, passando fake news, e a população acredita, e eu acho que isso acaba prejudicando, né, Muita coisa. as pessoas e a população friburguense. Não é isso que a gente preza aqui na TV Zoom. Eu posso dizer que eu tenho uma equipe assim, muito afinada. Com o Fernando, a gente está sempre trocando, com a Luciana, com o Salvador. A gente aqui é muito responsável em todo tipo de informação que a gente passa, tanto no portal quanto no jornal. É tudo muito bem apurado, eu sou muito chata com a minha equipe, eu cobro Exigente, mesmo, menina. sou exigente, chata quer dizer exigente. Eu cobro mesmo, que eu acho que a premissa do jornalismo, a gente como quarto poder, que tem o poder de fiscalizar o executivo, o legislativo, enfim, é passar uma informação clara, uma informação transparente, mas uma informação imparcial. E, antes de tudo, uma informação verídica. A gente tenta ouvir todas as partes envolvidas. Até porque, se ouvir uma parte só, a gente não está sendo imparcial. Então, a gente aqui não tem como tomar partido. Como o Fernando falou, a gente é humano, né? Na hora da gente escrever um roteiro, uma matéria, a gente coloca um pouco da nossa emoção, mas a gente não pode emitir juízo de valor. Então, eu vejo, sim, a nossa profissão muito banalizada. Eu sou jornalista, comecei minha pós-graduação, fiz vários cursos. Então, assim, quando eu vejo pessoas que não estudaram e não se formaram para isso, passando informações de uma forma irresponsável, isso me dá um pouco de... não sei dizer muito bem, um pouco de desânimo. Que eu É uma acho frustração, que- né? uma Se frustração. auto-intitulam jornalistas. Porque É, o que a gente faz aqui na TV Zoom é muito diferente disso. O Fernando Sem sabe dúvida, disso. sem E dúvida. eu não repasso informação nenhuma e cobro muito da minha equipe. Se a gente fala da prefeitura, eu quero ouvir a prefeitura. Eu não vou falar da prefeitura sem escutar o que a prefeitura tem para dizer. Até porque a minha intenção não é falar mal da prefeitura, é passar um fato para frente. Então, eu quero ouvir o que a prefeitura tem para me dizer sobre isso. A gente não emite juízo de valor. A premissa do jornalismo é você escutar todas as partes envolvidas. Então, eu não posso passar uma informação para frente sem ouvir todo mundo que está envolvido na história. Sem Eu acho dúvida. que vou até passar a bola para o Fernando, mas essa é a bandeira que a gente levanta aqui na TV Zoom. A gente tem muita responsabilidade no que a gente faz. A gente tem vários estagiários que a gente chama hoje de geração Z, mas que são pessoas muito comprometidas, assim, que têm sede de aprender e que eu costumo colocar isso como premissa ali dentro da nossa redação. Mas é um desafio. É um desafio, porque assim, eu me formei, Fernando é, sei lá, uns 20 anos mais velho que eu. Quê? Mas... Qual é o cálculo? Não, agora, com todo respeito a nobre colega. Momentos de Não, mas falando sério, vou falar um pouco aqui. constrangimento aqui na gravação. Eu vou dar uma pincelada. Por favor. Eu já trabalhei na TV Zoom há um tempo atrás, de Sim. 2002 a 2010, fui estagiária, trabalhei no SBT. Eu, com 22 anos, era responsável pelo SBT Jornal. Então, a minha geração, a nossa geração, falando sério agora, que a gente tem mais ou menos a mesma idade. Acho que ele é uns 8 anos mais velho que eu. só. isso, de novo? Então, lá atrás Isso era... diz uma jornalista ética, mentira. Na verdade, eu sou mais velha que ele um ano, mas abafa. Lá atrás, a gente não tinha essa rapidez da notícia, Sem né? dúvida. A gente não tinha Instagram, a gente não tinha Rede WhatsApp, não tinha nada. A gente tinha um MSN e ponto. E um Orkut, que não tinha... Que hoje nem existe mais. Nem existe mais, não tinha X, não tinha... X, que hoje é o Twitter, que hoje é o X, não tinha nada. Então, assim, não existia fake news naquela época, você sabe disso. Não tinha praticamente fake news. Mentira, né? Mentira. Mas hoje a gente tem realmente as fake news que os veículos dão como se fossem notícias verídicas. E a Exatamente. gente sabe que são veículos sérios que passam as fake news pra frente. Então, assim, aí trabalhei na TV Zoom, fui pra Cuiabá, fui repórter da Rede TV em Cuiabá. Cuiabá? Fui. Sensacional, menina. Trabalhei. Rede TV também. Só que eu era repórter da Sônia Abrão. Na verdade, eu gosto mais de ficar por trás. Entretenimento. Ficar por trás da... Nos bastidores, né? Isso. Perfeito.
Para, Fernando. Bastidores são importantes, né? Gosto de coordenar, gosto de Sim. escrever, É o gosto seu de... perfil. Tem que fazer matéria externa? Faço. Eu, assim, Zuri, posso falar que eu acho que você tá até Nelson Rodrigues aqui. Eu acho que sem tesão você não chupa nenhum picolé. É verdade. Então, assim, eu tenho Saudoso paixão Nelson pelo Rodrigues. que eu faço. Eu tenho um amor pelo que eu faço muito grande. Nós sabemos disso, menina. E comecei lá atrás, então, como estagiária na TV Zoom, de 2002 a 2010. Aí fui pra Rede TV. Trabalhei em agências de publicidade com o Alexandre Menhar aqui na Groove, que é uma pessoa que eu gosto e admiro muito. Figuraça. Trabalhei na assessoria, numa assessoria também de prefeitura igual o Fernando. Não fui chefe, mas fui assessora. Então, eu acho que todo jornalista, ele deve andar por todas as áreas. Sem dúvida. Para poder ser um profissional completo, multifacetado. Sem dúvida. Né? Você tem que saber escrever um texto para um jornal, para o Instagram. O jornalista tem que ser um pouco publicitário também. E... dei aula de supletivo, fui professora. Pô, que legal. Que legal. Morei no Rio muito tempo. E aí, quando eu voltei, a Luciana me chamou pra eu voltar aqui pra TV Zoom. Eu fiquei muito feliz, minha segunda casa. E encontrei o Fernando, foi uma boa surpresa, de verdade. E tô muito feliz de ter voltado. Eu nem lembro o que eu tô falando mais, acho que eu tô Nós falando. também. Começou com o negócio que você gosta de ficar por trás dos bastidores. Isso. E aí eu dei uma pincelada um pouco. Sem dúvida, E fui também, sem dúvida. coordenei campanha política. Campanha política, eu acho que é muito... Todo muito jornalista... É um aprendizado, né? É um Muito aprendizado legal. muito É grande. um aprendizado. Um jornalista que trabalha numa campanha política, ele tem uma experiência muito vasta em tudo. Ele aprende coisas incríveis ali dentro. Então, eu sou a favor de todo jornalista trabalhar numa campanha política. Eu coordenei uma campanha política, eu saí de lá outra pessoa. Porque você aprende muita coisa. O Fernando sabe disso. Até porque quando você trabalha com política, você entende. Amigo, você quer mais água? bastidores. Não, tem um chorinho aqui que eu vou fazer render. Eu não tenho Covid, não. Você não quer um pouquinho da precisa. minha? Não precisa. Deixa render um shotzinho final que tem aqui. Tá bom, amigo. Pode ser? No intervalo, No intervalo, reabastece. a gente reabastece até um talo Exatamente. aqui. Exatamente. Mas trabalhar Prossiga. com política é legal porque, por exemplo, eu antes era só repórter da InterTV, né? Não só, né? Mas, tipo assim, eu estava numa função de repórter na InterTV e de uma maneira, talvez, eu reconheço, injusta, eu peguei o governo Rogério Cabral, que foi quando eu cheguei a Friburgo. Talvez eu possa não ter externado nenhum tipo de insatisfação com o governo por uma pauta ou outra que sempre surge, todo governo tem pontos sensíveis, e ter pensado, pô, o prefeito podia ter feito assim, podia ter feito assado. Mas depois que eu viro prefeitura, depois que eu vou para a subsecretaria de comunicação da prefeitura de Nova Friburgo, eu passo a entender o tamanho do problema e que realmente as coisas não são sempre assim, sabe? Então, assim, hoje acho que é muito importante, né? Nós temos agora aqui um colega que saiu da Zoom está com o Johnny, né? O Juan Victor. E eu tenho certeza que essa transição, o Juan nesse momento agora, dia 7 de abril de 25, ele está passando por uma transformação na carreira dele pelo fato de estar trabalhando na prefeitura, né? Acho que é muito importante isso. Acho que o jornalista tem que transitar em todas as áreas. Porque às vezes a gente está aqui cobrando. Eu, como assessora de imprensa que fui de um governo também, por muito tempo, sei a dificuldade que a gente tem de conseguir uma resposta, mesmo a gente estando dentro da prefeitura. Às vezes os secretários eles não têm aquela resposta para dar para a gente. Então, assim, quando a imprensa me cobrava na época e eu, como assessora, não sabia responder, hoje, eu, como cobrando a assessoria, eu entendo, às vezes, quando eles não conseguem responder. Exato. Porque isso não é culpa do assessor. É culpa de uma falta de organização deles ali dentro. Da estrutura. Da estrutura, não é nem estrutura, falta de organização. Eu acho que eu me Às vezes o expressei prefeito mal. até quer que as coisas sejam organizadas, Exatamente, mas a prefeitura é um elefante mas às branco, vezes o secretário de obras ele não tem realmente um prazo para dar. O secretário de saúde, por exemplo, a gente estava falando hoje no jornal sobre a questão da UPA, que vai ser construída ali no prédio do antigo SASI. E aí eu perguntei pro Fernando, poxa, Fernando, tem um prazo para isso? Ele, olha, Carol... Fernando Moreira, no Fernando caso. Moreira. Não tem um prazo. E realmente não tem um prazo. Eu falei, ok, não tem um prazo, não tem um prazo. Você não consegue conseguir esse prazo? Ele, não consigo, porque não tem um prazo. E é legal quando E a autoridade essa é a joga resposta. limpo, né? Exatamente. Joga limpo. Melhor, eu cheguei, né? cheguei em E momentos... aí, eu, como eu falei, então tá, Fernando, eu vou dar essa resposta que vocês não têm prazo, ok? Ele, ok, essa é a resposta correta. E é assim que a gente faz aqui. Trabalha de uma forma, né, transparente. O Renato Bravo, eu lembro de eu não vou lembrar qual foi o caso agora, mas aconteceu várias vezes de chegar com um BO, né, com um problema, e falar, Renato, vai estourar isso aqui na imprensa. Tipo, alguma coisa de saúde, né, que é comum acontecer. Ele olhava, falou assim, nós erramos? Eu falei, erramos. Ele, então, assume e corrige. Acabou.
É bom quando você trabalha dessa forma, entendeu? Assume que errou e corrige. Acabou. Agora, é muito ruim quando você tem alguém que fica tentando inventar roda Exatamente. e mentirinha, historinha. Isso não é legal, entendeu? Mas quando a gente tem um cliente, seja a prefeitura, seja um evento, seja alguma outra coisa nesse sentido, que seja um cliente que joga limpo com você e não quer ficar inventando historinha e tal, cara, é muito bom de trabalhar. É muito bacana. E a gente passa a ter mais conexão, tanto com o cliente como com o público, porque a gente não vai estar mentindo, né? Jornalista não tem que mentir, jornalista não tem que inventar roda, não tem que passar pano. Senão ele perde a credibilidade. Além de não ter que mentir, o jornalista ele não pode passar uma notícia com... Aqui, eu e o Fernando fora, a gente tem a nossa opinião no nosso CPF. Passou daqui para dentro, a gente é imparcial. Então, eu não posso dar uma notícia falando bem de A, B, C. Eu tenho que passar a notícia de forma transparente. A pessoa que está em casa, ela vai formar a opinião dela e ela tem a opinião dela. A gente não pode influenciar nisso. A gente não tem esse dever. A gente tem o dever de informar de uma forma imparcial. Essa é a premissa do jornalismo. O que nem sempre acontece imparcialidade. Em outros lugares. Em outros lugares, na verdade, a gente sabe que não acontece. Mas aqui acontece. Especialmente... numa cidade do interior, provinciana como Nova Friburgo. Nós já conversamos sobre isso, né? Os veículos de comunicação, salvo algumas pouquíssimas exceções, atendem interesses dos mais diversos. Exatamente. Quer seja da iniciativa privada, pública, da administração pública, ou seja, até por questão de sobrevivência, e nós temos que entender, acabam se submetendo aos interesses daqueles que assim exigem. O que não, digamos assim, incorpora, no meu entendimento, a principal virtude da comunicação, que é a independência. Você precisa ter independência para você comunicar. Se você não tiver independência, autonomia, a comunicação ela fica... comprada. Ela fica, eu digo a você, falsa. Dá para perceber. Do outro lado da tela, eu costumo sempre dizer que tem vida inteligente. Então, se nós aqui não temos convicção do que nós afirmamos, sem dúvida, o telespectador percebe, como também nos Notícias, que você apresenta diariamente, mesmo que por vezes descontraindo um pouco, que eu entendo que faz muito bem ao jornalismo, relaxa um pouquinho, tira aquele formalismo de grandes canais de comunicação. Eu entendo que essa descontração, por vezes, faz bem. Se bem que também causa incômodos. Fala. Eu acho que o Fernando faz o jornalismo atual. Eu acho que aquele jornalismo engessado, de TP, de ler TP, eu acho que o público não está mais interessado nisso. Exatamente. E eu acho que o Fernando ele é muito bem preparado e faz muito bem o que ele faz. Obrigado. Não acho que esse jornalismo engessado de TP, do âncora não poder dar a opinião dele, não acho que isso seja um jornalismo atual e moderno. Não acho isso, não. Acho que a gente está dentro dos parâmetros atuais do jornalismo. Eu quando saio da Globo, né, e vou para o governo Renato Bravo, eu não tinha expectativa de voltar a trabalhar com TV, porque já era uma decisão tomada. Sem dúvida. Não querer continuar em telejornalismo por todo o estresse que acontece, né? Acho que não sei se eu já contei aqui. Mas já teve vezes de eu estar à tarde tentando tirar 1 hora num momento raro para fazer musculação. E no momento que eu estava fazendo abdominal, eu tive um prefeito, um vice e um secretário de Estado me ligando ao mesmo tempo. Cada um com uma versão para um fato. Né? Enfim, eu estou há 11 anos em Friburgo, então podem ter sido vários. Então isso aconteceu. E aí... esse tipo de coisa que hoje eu só me permito fazer, eu só forço a barra para continuar, justamente por ser um projeto da Cianf. E não é papinho garganta não, porque realmente foi um convite do Júlio Cordeiro, do Roosevelt Conci, para estar na Zoom. Porque a dinâmica do telejornalismo, do jornalismo diário, de vir fazer o expediente como o Carol faz, de ficar em contato com fontes, de ficar recebendo pressão de um lado e do outro. E o detalhe, aqui... é diferente embora os jornalistas bem articulados do Rio de Janeiro recebam sim ligação do Eduardo Paes, do Crivella na época, enfim, mas
aqui, se o Johnny Maicon quiser me ligar, ele tem meu telefone, nós falamos por WhatsApp. Então, ele vai me ligar. Se o Rodrigo Ascoli quiser me ligar, ele vai me ligar. Tem acesso, nos conhecemos, temos telefone. Então, isso é uma coisa que a cidade do interior traz. Permite. Que é muito bom, eu acho muito legal. Se eu precisar do Johnny agora, ligar para ele, ele vai atender, porque ele é super aberto, super acessível. Assim como o Ascoli também. Tô falando das autoridades atuais, né? Para dar o exemplo atual. Mas, ao mesmo tempo, eles podem se colocar numa posição de querer cobrar do jornalista alguma questão. Sem dúvida. E é legítimo. Sim. Contrapartida. A contrapartida deles tem meu acesso. Então, isso, para um momento de vida que eu estou, confesso que me gera desgaste. Claro, a gente faz um jornalismo aqui muito neutro, muito tranquilo, né? Acho que a prefeitura entende quando a gente briga, né? Que é para o interesse da população. Eu sempre falo, né? A prefeitura, de repente, não emitiu nenhuma nota de resposta ainda, mas o espaço está aberto. Que o mais importante não é dar resposta para a gente, é que vá lá e resolva. Resolve para a população, nem responde a Zoom, mas resolve para a população, isso que é o bacana, entendeu? Então acho que hoje a gente tem um bom diálogo, né, com a prefeitura, com deputados, com autoridades em geral, que entendem que a Zoom é leve nesse sentido, mas é desgastante você parar para pensar como o jornalismo local ele exerce pressão, né? A gente sabe que tem grupos políticos que patrocinam determinados veículos, né, determinados atores da comunicação. Então, a gente fica sempre naquela corda bamba, naquele meio termo, para não ir nem tanto, nem tão pouco também. Né? Fazer o que tem que ser feito. Sem dúvida. Fazer o que tem que ser feito. Sem dúvida. E eu acho que eu apresento o jornal com essa leveza que vocês falaram. Microfone, Carol, microfone. Não quebra, não. Eu acho que eu apresento o jornal com essa leveza justamente por isso. Eu hoje, aos 42 anos, eu não me permito mais ser o apresentador do RJTV, do RJ1, do RJ2, que vai simplesmente ler, entendeu? Eu gosto de colocar uma pitadinha, eu gosto de falar no jornal como eu tô falando aqui. Sim. É como eu tô falando aqui. Você faz exatamente isso. É como eu falo em casa com a Carol, como falo com meu pai, como eu falo com meus amigos, entendeu? Com menos atrocidades, óbvio, porque quem me conhece no particular sabe que eu tenho meus devaneios. Eu sei disso. Mas no limiar da ética... né? Eu tento ser o mais natural possível, isso faz diferença. Jornalista não é normal, né? Não é. Nenhum jornalista. Muito bom, né, Carolina? Jornalista que não toma café e é normal. Eu não tomo café. Então, mas Coca-Cola você é viciado. Se puder ser na veia, é bom. Você é viciado. O que eu tento falar com o pessoal, os estagiários ali que trabalham comigo também, é da importância do jornalista ter fontes. Sem dúvida, de todas menina. as assessorias, todas. Eu, graças a Deus, tenho muitas fontes, pessoas que me ligam, que me passam informações. A gente está sempre aqui enaltecendo o trabalho da Polícia de Friburgo, que eu acho que é louvável. A parceria da Delegacia Civil com o pessoal do 11 BPM, do 11º Batalhão de Polícia Militar. Eles estão fazendo um trabalho assim, muito ostensivo para combater o tráfico em Friburgo. O tráfico tem aumentado muito. A gente procura sempre enaltecer isso. A gente sempre recebe os releases, as informações direto do delegado. E é isso, né, Fernando? Da DEAN também, da delegada doutora Maria Tomé, muito competente, responsável pela... Mariana, falei Mariana. Maria. Não, mas é detalhe, a gente pode confundir. Eu só falei corrigir Maria. a título de... Doutora Tomé, então. Doutora Tomé. Doutora Mariana Tomé, a gente está sempre divulgando aqui. E a importância, né, Fernando, da gente ter fontes que passem informações pra gente. E eu sempre falo isso com eles. Vai na rua, leva seu telefone, passa pra pessoa te ligar, te passar informação. Que podem ser preservadas, obviamente. Exatamente. Sem dúvida. E que devem ser preservadas. Muito bem, depois do intervalo retornaremos tratando de um outro item de pauta absolutamente relevante na comunicação, que são as redes sociais. Favorecem, prejudicam, são indispensáveis? Vale a reflexão. Retornaremos a seguir com o quadro Saúde Mental também, que está causando grande repercussão no programa Cidade Real. Não saia daqui, afaste-se da tela do seu celular. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original.
Somos FAOL, Nova Friburgo, desde 1950. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? Branca de Neve voltou aos cinemas e junto, trazendo a clássica pergunta da madrasta má. Existe alguém mais bela do que eu? Olhando para o seu espelho. Nós somos formados por espelhamentos. E o que a gente costuma chamar de autoimagem, que a gente acredita que tem, na verdade, é uma construção do espelhamento que a gente faz com as outras pessoas. Sim, isso começa quando a gente é criança. O primeiro espelho que o bebê tem é a própria mãe, a família. E nessa troca de olhares, a criança já vai construindo a suposta autoimagem que ela tem dela. E a gente vai procurando ao longo da nossa vida esses espelhos, onde a gente se enxergue. Alguns revelando faces que a gente gosta, outros revelando faces que a gente não gosta. A grande questão, a questão nervural, é que muitas vezes a autoimagem que a gente acaba introjetando está muito longe daquilo que a gente realmente é. Sim. Às vezes, pessoas costumam cultivar uma baixa estima porque elas têm uma noção de inferioridade, que lá no passado foi inculcado, mas que, de fato, olhando para a realidade, isso não se sustenta. Aí vem um processo de desconstrução, que é fundamental. Comparar se realmente a imagem, a autoimagem que eu tenho de mim, corresponde à realidade que eu vivo. Porque muitas vezes essa autoimagem negativa, destrutiva, respinga no presente, fazendo com que a pessoa sofra. É importante a gente desconstruir a nossa autoimagem para se aproximar um pouquinho mais da realidade. E quando a gente se enxerga de forma real, com as nossas potencialidades e também com as nossas sombras, daí sim, a gente consegue mais saúde mental. Até a próxima semana. Saúde mental tem autoria intelectual do psicanalista, teólogo e balsâmico pastor Gerson, da Igreja Luterana, que semanalmente também lhe oferece as suas avaliações e reflexões sobre a saúde mental. Até porque você sabe que aquilo que a mente não resolve, o corpo transforma em doença. Gratidão, caríssimo amigo Gerson Acker. Sendo assim, avancemos, uma vez que já estamos caminhando para o término dessa edição. Muito rápido, né? Passou rápido, né? Exatamente. Temos 20 minutos, né? Dá para desenvolver alguma coisa. Alguma coisa. E aí, Fernandinho, desenvolva sua tese sobre redes sociais. Acho fundamental. Acho que rede social chegou para... Olha, eu sou do tempo de gravar
com câmera beta. Betacam. Primeira vez que eu fui gravar uma reportagem na vida, era uma câmera desse tamanho, sei lá, Exatamente. 15 quilos, 18 quilos, não Por lembro. aí. Um negócio desse. E aí o cinegrafista pegou a câmera, o magrinho pegou a câmera, me deu, aí eu fiz assim. Aí ele falou, tá vendo o peso disso? Eu falei, tô sim, senhor. Aí ele, então, isso vai ficar no meu ombro. Quanto mais você ficar errando a passagem, que é aquele momento que o repórter aparece falando, mais vai pesando no meu ombro. Então seja rápido. Foi nesse pique, assim. Cara, maravilhoso, da Band Rio. E aprendi, é isso. É isso. Eu comecei com um equipamento daquele peso e hoje você faz as melhores imagens com isso aqui. Né? Então, assim, é inegável que a tecnologia, a rede social, ela seja de extrema importância para a comunicação hoje em dia. É isso que dá agilidade, que dá... Antigamente, o artista, por exemplo, né? Eu fiz assessoria de imprensa de artista. Hoje em dia, o artista não precisa, teoricamente, de um assessor de imprensa, porque se ele quer divulgar alguma coisa, ele posta no Instagram dele. E tá lá, e os sites de fofoca, entre aspas, né? Eles estão seguindo todo mundo e acompanhando todo mundo, e conforme o artista faz alguma coisa, se vocês forem ver hoje o site de fofoca, eles tratam da rotina dos famosos, né? Que postam na sua própria rede social, e eles vão e multiplicam num site, por exemplo. Então, acho que é indispensável. Porém, eu não vou nem falar só de Brasil, porque onde é que eu digo que é o Brasil? Sim, eu sou um frustrado, um crítico extremo ao Brasil. O Brasil é maravilhoso, é lindo, as praias do Nordeste, um clima maravilhoso. Friburgo, então, nem se fala, né? As 4 estações em um dia. Sim. Isso é tudo lindo, tudo maravilhoso. Mas, se um estrangeiro me perguntar onde fica o Brasil, eu vou falar onde tem aquela plaquinha fincada escrito fim. Aqui é o fim do mundo. Aqui é o fim do mundo. Aqui é um lugar de gente muito corrupta, de gente muito tóxica, de gente muito horrorosa. E é isso que eu acho mesmo. Tem exceções? Tem. Nós aqui estamos em 4, né, nessa sala. Que nós 3, mas o nosso diretor. Somos 4 pessoas de bem. Mas, lá fora, o bicho está pegando. Na política, o bicho está pegando. Na polícia, no hospital, na medicina, no jornalismo. Em todas as áreas tem gente muito complicada. E na rede social, as pessoas podem Exatamente. Né, se fardar de um anonimato, aí que o bicho pega muito mais. Então, assim, acho que no Brasil falta muito. Mas não é a censura do Supremo, não. Não é aquela censura daquela galera que eu não posso nem falar o nome, senão esse programa vai ser censurado com certeza absoluta. Porque eles dominam tudo, né? Eles são os presidentes, os donos do Brasil. Mas não é essa censura que estão querendo impor no Brasil. Mas tem que ter regra, tem que ter limite, sim. Sem dúvida. Tem que ter limite, Sem dúvida. sim. Sem Tem dúvida. que ter... eu vejo pessoas, por exemplo, que cometem golpes virtuais, de Pix, disso, daquilo, entendeu? Eu já sei porque eu já caí. Aí você liga pra polícia, a polícia fala assim, não tem o que fazer, é muito difícil de achar. Já aconteceu comigo várias vezes. Velho, para, é difícil de achar. Então, tudo que é virtual, tudo que tá na esfera do golpe virtual, Os crimes da virtuais, rede social, isso ainda tá muito distante. Muito pro incipiente Brasil. ainda. E não é culpa da polícia, não. Mas o delegado de Friburgo não quer cuidar. Quer. Tenho certeza, se depender dele, ele mete em cana. E arrebenta, entendeu? Mas não depende dele. A gente tá falando de uma estrutura muito acima de um delegado que está à frente de uma delegacia, por exemplo, ou de um comandante de batalhão. E esse tipo de crime é muito recente ainda. Muito recente. E está em larga escala. Exatamente. Está muito à frente. Não obstante, se diz que o crime é organizado. Porque esse tipo de pesquisa e investigação não é simples, amigo. Essa turma do mal, eles são treinados para isso, justamente. E é o que você disse. Mesmo que você registre o famoso BO, Boletim de Ocorrência, na Polícia Civil, a possibilidade de ele obter êxito, sucesso é baixíssima. O policial quer fazer, mas ele não tem instrumentos para isso. Não, e também, Fernandinho, não existe ainda tecnologia suficiente para detectar esses falsários. Até existe, Zuri. Na época que eu morava no Rio, morei no Rio 8 anos, então assim, dentro da cidade, da polícia, lugar horroroso, por sinal, lugar mais feio que eu já fui na minha vida, tem uma delegacia especializada em crimes virtuais. Exatamente. Fui lá, fui roubada, meu Instagram foi hackeado, roubaram várias amigas minhas, mais de, sei lá, 5 mil reais. Que isso. Falei, eu preciso de ajuda, hackearam meu Instagram. Sinto muito, a gente tá com vários outros casos aqui, bem mais importantes que o seu. Você me dá licença, por favor, expulsa da delegacia. Complicado, né? Eu falei, eu só quero recuperar meu Instagram. Vocês são especializados em crimes virtuais, vocês podem me ajudar? Não, volta daqui a uma semana. Eu falei, mas as pessoas estão sendo roubadas. Tem ladrões que hackearam meu Instagram, que estão roubando as pessoas. Eu fui colocada pra fora da delegacia. Tem um rapaz lá na Barra da Tijuca que recupera Instagram. Eu tô falando sério.
Eu tenho Mas, algumas assim, a forma pessoas, que eu fui a polícia não tratada, resolveu, a mas eu polícia tenho não- 2 amigas que conseguiram recuperar o Instagram com uma pessoa que sabe fazer isso. Então, uma delegacia de crime especializada em crimes virtuais, uma delegacia especializada em crimes virtuais que fica dentro da cidade da polícia, não resolveu o meu problema. É. Então, assim, é revoltante, né? Agora, como... Não, Acrescente, Fernandinho. mas no que se refere à questão de notícias, de Exatamente jornalismo, de isso que eu quero comunicação, indagar. porque Isso. se você vê que as questões, os crimes, né, de golpes, eles estão à torta direita, na imprensa, na comunicação também, né? Porque você vê, aí, tudo bem, a gente está falando da Zoom, óbvio que a gente vai levantar a bandeira da Zoom e tal, agora, você não vai ver uma CNN, um G1, né, uma Band, uma Globo News, uma Record News, postando um acidente de trânsito de uma pessoa que acabou de morrer numa estrada e que a mãe nunca viu num grupo de WhatsApp. Entendeu? É outro preparo da notícia. Entendeu? Então, o que eu acho que falta, e aqui em Nova Friburgo, o que mais tem? O que mais tem é grupo. Exatamente. O que mais tem é grupo. Então, de grupo de WhatsApp, isso é uma desgraça, né? Que coisa. E é inconveniente, cara. É verdade. Aí outro dia me mesmo. botaram. Cara, eu sou administrador de um monte. Como que eu sou? Se eu nem olho eles. Aí de vez em quando vem uma pessoa e fala assim: dá pra você me colocar dentro do grupo? Eu falei: não dá não, moça. Porque eu não sei nem como é que eu sou administrador. Inclusive, eu queria fazer um adendo aqui, que a gente tem, eu Faça. participo de grupos de notícias de trânsito, vários, porque eu preciso saber dos acidentes, a gente faz, vira e mexe, matérias com balanço do número de acidentes aqui em Friburgo, e pelos Divulgam grupos blitz, eu fico sabendo. né? Divulgar blitz é crime, Sem dúvida. né? E o que eles fazem nesses grupos? A pessoa acabou de morrer, eles mandam foto no grupo da pessoa morta sem a família receber A mãe notícia nem viu a antes. notícia. Então isso é muito absurdo, Zuri. É muito É absurdo. muito absurdo. É muito irresponsável. É muita irresponsabilidade, é muita falta de sensibilidade, de empatia. Eu fico indignada quando eu vejo isso. Eu também. É algo Aviso de que- blitz. Eu sou, assim, uma pessoa que eu procuro ser correta. Assim, a gente é ser humano. Mas eu procuro ser correta em todas as áreas da minha vida. Então, assim, primeiro, avisar sobre o blitz é errado. É errado, Quem tá dirigindo bêbado tem que ser pego na blitz, sim. Certamente. Tem que perder Concordo. a carteira, Certamente. sim. Que ele Sou não tá fã da lei colocando seca. só a vida dele em Fã. risco. E de outras pessoas. Então, esses grupos de notícia fazem atrocidades. Mas eu acho, sim, que o Instagram ele pode ser usado pro bem. Aqui a gente usa ele pro bem. Através das notícias que a gente posta no Instagram, as pessoas migram pro site. Então, agora a gente joga no Instagram, a gente joga pro site e pro Instagram. Então, um joga pro outro. Do site a pessoa vai pro Instagram, no Instagram pro site. Tem esse mix. Isso aí. Aí você vai, né? Aconteceu agora no final da semana, não sei se vocês viram um policial federal lá em Botafogo, no Rio, que sofreu uma tentativa de assalto e acabou conseguindo matar o bandido. Vocês viram isso? Não? Chegou a ver, Carol? Não. É um policial federal, tava na Mena Barreto com... Foi ali no Botafogo, foi na Mena Barreto com alguma outra ali. Real Grandeza. Aí o rapaz vem com uma pistola assim, abre a porta do carro, aí ele vai e entrega a mochila. Essa é a cena que tá na rede social. Entrega a mochila, aí o policial federal ele sai assim, como se fosse se render. O bandido vai embora, o policial já vira e dá 2 tiros na cabeça do cara. Sobre a participação do policial federal. Parabéns, policial federal, maravilhoso. Sou seu fã. Faria o mesmo se eu tivesse o porte. E desarmamento, e direitos humanos. Se for roubado, minha senhora, se for roubado, meu senhor, parabéns pro policial federal. Parabéns pro policial federal. Se a minha opinião tá no meu CPF. Bandido, o que tem que acontecer com o bandido é o que aconteceu com esse. Essa é a minha opinião. Mas enfim, por que eu tô querendo dizer isso tudo? A imagem que saiu no dia, que saiu na Globo, que saiu em todos os lugares, trava, tem o barulho, mas fica um borrão. Aí você vai num grupinho desses, posso falar um vagabundo? Um grupinho vagabundo desses Instagram, tá lá o cara morto. Aí, porque tinha gente, sempre tem gente filmando, né? Isso é um milagre. Sempre tem. Aí vai lá o cara, deu o zoom, o cara lá, enfim. Eu não vou detalhar, se eu não gostei de ver a imagem, não vou detalhar a imagem. Mas é a cena de um homem com 2 tiros na cabeça. Bizarro. Bizarro. Então, Bizarro, assim, eu tô isso. com essa... E olha que eu já vi muita gente morta em função da profissão, de chegar e o acidente já. acabou de acontecer e ver gente morta dentro de carro, enfim, já vi muita coisa. Já vi também. Mas é uma cena que fica na cabeça. Eu tô com essa Sem cena há uns dúvida, 3 dias bicho, na cabeça. Sem dúvida. Então, assim, foi interessante ver que o policial fez justiça, na minha opinião. Muito bom. Gostaria que todos fizessem. Mas não é legal ver o cara morto lá. Expor. Expor, Uma entendeu? cena dessa Não precisa. choca. Mereceu porque é ladrão, que é bandido. Mereceu, na minha opinião. Mas não precisava ver o cara morto. Entendeu? Então é complicado. Sem é dúvida. complicado.
E aí, Eu sou contundente, né? Não, você é corajoso. Ah, é bandido. Bandido. Você sempre tem essa sua opinião firme também no Zoom Notícias. O certo é você prender. Coloca no seu CPF pra isentar a isento emissora. A empresa não Exatamente. tem nada a ver com isso, é a minha Exatamente. opinião, entendeu? Mas eu acho que bandido bom é bandido preso, entendeu? Concordo. Mas, naquele caso ali, ele foi e pegou um policial federal que estava armado, que matou. Pronto, legítima defesa e acabou. Acrescente, Ana Carolina. Eu já fui assaltada na Lapa, no Maracanã, já levaram Que um cordão isso, de ouro menina. meu. Eu morei no Rio muito tempo, né? Já levei tapa na cara, de arrastão, assim, de puxar meu cordão da tapa na minha cara. E numa dessa, um menininho caiu no chão, os outros correram. Quando ele caiu no chão, eu sentei em cima dele, sentei-lhe o celular na cabeça. Bati mesmo, com vontade. E aí veio segurança presente. Ah, você machucou, vou ter que te levar pra delegacia. olha Eu falei, aí. olha só, eu levei 10 tapas na cara. A minha mãe nunca me bateu e eu não bato no meu filho. É isso, é isso. Eu levei 10 tapas na cara, eu nunca fui tão humilhada. Vocês estavam ali conversando. Não foi nem pelo meu cordão. Ele tropeçou e eu só revidei porque ele me bateu. Ah, mas você fez isso, você aquilo. Tá bom, você tá liberada. Então, assim, no calor, você nem raciocina. Mas eu te garanto que agora, na próxima vez, quando ele for assaltar alguém, ele vai pensar 2 vezes. Isso aí. Agora, Mas não é um incentivo a reagir a crimes, tá? Sem dúvida. Inclusive eu não reagiria porque eu Não sou um estou frouxo. incentivando ninguém a Ninguém. reagir. Eu não reajo porque eu sou um frouxo. Mas eu Não sei não, nada, amigo. não sei nada de arte marcial, Você eu não sei trata me de defender. frouxura. Eu Mas não olha sei, eu só. não sei. se trata de bom senso. Não, bom senso, porque Trata de bom senso. esse policial federal, a extrema... Meu irmão, ele com 2 tiros conseguiu acertar mas os ele 2 é na preparado cabeça. e tem treinamento Exatamente. para isso. Agora nós... Porte de arma. E nós não podemos. Certamente, certamente. A verdade é que o Rio de Janeiro tá em guerra, né? Literalmente em guerra. E aí, Ana Carolina, nós já estamos nos estertores do tempo. Adoro esses termos. É bom, né? E acho que deu tudo certo por enquanto. Tirando a parte que eu gostei de ver o policial federal. Alguma parte vai precisar ser censurada. A princípio, não. A princípio não. Minha opinião, né? É sua opinião. Minha E opinião. como é de muita gente. Como é de muita gente. Como é de muita E gente, eu não tô Fernandinho. falando... Os direitos humanos não vão me reprimir por eu ter falado De que eu bati no De pifetinho. jeito nenhum, meu amor. E outra de coisa, jeito só pra nenhum. encerrar esse assunto polêmico aqui em 30 segundos, a questão não é incentivar a violência nem o porte de arma. A questão é, ninguém aguenta mais violência no estado do Rio de Janeiro. Ninguém aguenta mais. Ninguém... Eu tenho 2 carros, né? Um carro luxuoso e um carro mais popular, que inclusive tem um consumo de gasolina melhor, que eu comprei recentemente. Você já até andou nele, eu acho. Exato. Eu tenho optado por ir no Rio de Janeiro com um carro popular. Eu abro mão do meu conforto, da minha segurança, com medo de levar um trabuco na cabeça no meio do sinal na Sem Avenida das dúvida. Américas ao meio-dia, na Barra da Tijuca, que é o que tem acontecido. Sem dúvida. Então eu não aguento mais. Então, pra mim, quanto mais essas pessoas estiverem longe de nós, melhor. Melhor. Seja como for. Exatamente. Boa, Fernandinho. É isso. Ana Carolina, para quem está nos assistindo nesse momento, como filtrar uma notícia? Porque eu observo também que os veículos, no afã, eu adoro esses termos, de ser o pioneiro na divulgação daquela notícia, de lançá-la como inédita, de se apropriar daquela notícia, não apuram, Não apuro, exatamente. não filtram. Mas o incauto leitor, internauta, telespectador, como se prevenir dessas informações que não merecem credibilidade? Zuri, buscar canais de comunicação que tenham credibilidade. Sérios? Sérios e confiáveis. É A isso. TV Zoom é um deles. Não É é porque eu isso. trabalho aqui. Porque se não fosse, eu não estaria aqui. É Pode isso. ter certeza disso. Entendeu? E as fontes que eu busco todas são confiáveis, são canais confiáveis, são canais Oficiais, exatamente. Não tem que inventar a roda, né, Então Carol? aqui a gente não passa uma informação que não seja 100%, 120% apurada. É melhor não dar o furo, né? É melhor Mas não esperar dar. ter certeza. Esperar. Muito melhor. Entendeu? Quando chega uma informação pra gente, nem que seja do Ministério Público, qualquer coisa, manda uma mensagem pra prefeitura. Isso procede? Qual a resposta de vocês? Qual a posição de vocês? Ah, espera aí, não dá sem a gente te responder, não. Eu espero. Eu espero porque eu quero dar a notícia completa. Eu quero dar a notícia do Ministério Público e da Prefeitura. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que buscar fontes, canais de informação confiáveis. Eu na Covid, eu não vou falar quem foi, nem quem foi, porque vai ficar claro
a história. Quem foi, exatamente. Porque você teve uma pessoa que atua em comunicação e um profissional conhecido e renomado aqui da cidade que foi dado como morto na Covid-19. Eu lembro disso. Lembra disso? Lembro disso. E eu estive com essa pessoa, ela realmente estava internada em estado grave no hospital e tudo, mas hoje, graças a Deus, está muito bem, trabalhando, firme e forte. Eu tive com essa pessoa no final do ano passado, eu falei, cara, você não vai processar esse jornalista irresponsável, não? Ele falou que não, pobre coitado, deixa quieto. Mas é de uma irresponsabilidade. Você falar que uma pessoa morreu, foi eu um já clamor na peguei. cidade. Minha esposa me ligou, Fernando, fulano morreu e tal. O cara tava vivo, tava lutando contra a vida, pela vida. Exatamente. Mas tá aí, tá bem hoje, graças a Deus. Só pra finalizar... Pois não, querida. Várias vezes, em acidentes, assim, gravíssimos, eu já vi vários veículos divulgando que a pessoa morreu. 3 ou 4. E eu tinha acabado de ligar pro bombeiro. Quer dizer, essas pessoas não ligaram pro bombeiro. Ninguém tinha morrido no acidente. E aí eu falo, gente, não sigam os outros canais. Sigam as fontes oficiais. Vamos ligar para a assessoria do corpo de bombeiros para ver se teve óbito. E aí não teve óbito. O que é mais confiável? Os outros canais ou a assessoria do corpo de bombeiros? Você está entendendo? Então essas pessoas no calor porque o carro estava imprensado e a pessoa não saiu, em vez de ligar para o bombeiro para dar a informação primeiro, eles passam para frente que teve óbito. E na verdade não teve óbito. Então isso é um exemplo que as pessoas têm que realmente seguir. Aí às vezes a pessoa está em casa, vê o carro parecido com um carro de algum familiar e fala, ai meu Deus, se desespera. Então assim, é a responsabilidade de você apurar com as fontes oficiais. Eu percebo que os veículos, com raras exceções, em que eu incluo o jornalismo da TV Zoom, já de muito tempo, buscam sensacionalismo. Porque o sensacionalismo, e eu ia falar sobre isso agora. Gera likes. Gera engajamento. Gera engajamento. Mas não gera credibilidade. Gera, inclusive, terror. Exatamente. Gera terror, desespero, pânico, mas gera o que você disse, que é o engajamento. O sensacionalismo não faz parte do jornalismo sério e ético. O Fernando sabe disso. A gente aqui não faz sensacionalismo. Isso não faz parte do jornalismo. Mas, infelizmente, as pessoas buscam muito mais o sensacionalismo. Que é outro debate, ficará para uma próxima ocasião. Acho que depende do público também, né? Mas a maioria... Exatamente isso, Ana Carolina. Nós temos Se é um público mais culto, que quer realmente ser informado de forma clara, objetiva... Perfeito. Ele não vai buscar o sensacionalismo, vai buscar a verdade. Ana Carolina, nós cortamos aqui, e eu me incluo nesse seleto grupo, na própria carne. Falamos dos maus profissionais, dos maus veículos, daqueles que não têm as boas práticas jornalísticas. Mas também existe um público ávido, outro termo sensacional também, por notícias dessa natureza. Sim. Por aquelas notícias sensacionalistas que mostram tragédias, mortes, sofrimento, dor. Existe uma turma que tem prazer pela dor. Né? Sem dúvida. O que não cabe. Não cabe. Em hipótese nenhuma. Né? É quase que um fetiche pelo sofrimento e pela dor alheia. E eles não se interessam pelas notícias que fazem diferença na sua rotina. Eles buscam notícias dessa natureza, mas isso vai ficar por uma próxima oportunidade, porque o tempo já está se exaurindo. Perfeito. Da mesma forma, dentro das boas regras de etiqueta, inicialmente quero agradecer a presença de Ana Carolina Romanelli. Rona Romanelli. Rona Romanelli. Chique, né? Chiquérrimo. Chefe de reportagem do jornalismo da TV Zoom. Foi muito bom tê-la conosco, menina. O prazer foi todo meu. Foi uma conversa foi ótima, descontraída. Parece que nós estamos aqui sem câmeras e sem essa estrutura nos gravando. Assim que é bom, né? Retorne em breve. Com todo prazer. Porque queremos continuar esse debate que é muito interessante e modifica o entendimento de quem nos assiste sobre um jornalismo verdadeiro, como na realidade precisamos. Fernandinho Moraes, meu grande amigo, irmão fraterno. Praticamente apresentador do Cidade Real também. Exatamente. Também. Crítico
das edições de segunda-feira. Isso. E eu estou ávido por receber as suas observações hoje à É. noite. Não, hoje vai ser só amor. Que entrevistados maravilhosos, que legal. Foi muito bom tê-lo conosco, amigo. Obrigado, Zurizinho. Você é Sempre do um bem. prazer. Você sabe que eu gosto muito de você, A tenho recíproca é admiração verdadeira. por você. Você é uma figura extraordinária e que faz muito bem aqui no nosso convívio. Obrigado pelo convite, meu irmão. Sem dúvida, nós é que agradecemos. Precisamos definitivamente encerrar, já estamos nos acréscimos, tendo a certeza que, mais uma vez, levamos até você informação com opinião, para que você analise, compare, reflita e forme a sua própria opinião, que ao fim e ao cabo, que é outro termo ótimo, fazem muita diferença na sua vida. Cuidem-se bem e até a próxima edição.